Prezados, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de Excel e hoje nós vamos falar de algumas funções, tá, do Excel. A principal que nós vamos comentar hoje é a PROC-V, tá? Se erro, ok? Também vamos falar sobre a fonte.se e fonte.valores, tá? Vamos falar de algumas funções aí, tudo bem? Para resolver esse pequeno problema. Agora, qual que é o problema, né? Eu tenho aqui um recibo de uma videolocadora chamada Nova Geração, no qual eu tenho algumas informações do cliente. Eu vou informar aqui o número do cliente. Ele me deve, o Excel tem que me retornar o nome do cliente e o e-mail do cliente. De onde estão vindo essas informações? De onde virá essas informações? Da planilha aqui clientes, tá bom? Quando eu informar lá o código, ele tem que me retornar o nome e o e-mail do cliente, tá? Bem como, depois eu vou informar aqui o código do filme, ele tem que retornar o nome do filme e me dizer se é lançamento sim ou não, tá? Porque tem um preço diferenciado aqui para lançamento e catálogo, tá? Então, se o filme for lançamento, ele vai ter escrito sim, e tem um valor. Se ele não for lançamento, ou seja, se ele for catálogo, ele vai retornar não, tudo bem? Bem simples esse exercício e nós vamos exercitar aí um pouquinho, tá? Olha, como é que nós vamos começar? Imagine que eu informo o código cliente 1, tá? Quando eu informar o código cliente 1, ele tem que vir na planilha clientes e consultar quem é o cliente 1. No caso, é o Alberto aqui, tá? E retornar o nome e o e-mail dele aqui, tudo bem? Bem simples. Então vamos à atividade. Vamos utilizar nessa atividade a função PROC-V, igual PROC-V, né? Pessoal, vamos atentar aqui aos argumentos da função. Então ele pergunta aqui, o valor procurado. O que eu estou procurando? Esse código aqui, tá ok? Que é o código do cliente. Aí ele fala assim, ó, matriz tabela. Onde que é a minha matriz tabela? Onde estão os meus dados, tá ok? Eu posso selecionar tudo aqui, ó. Então é aqui onde estão os meus dados. Eu vou travar isso aqui pressionando F4 no teclado, tudo bem? Aí ele pergunta, em qual coluna está a informação que eu quero. Como eu estou querendo retornar o nome, então eu vou contar. Primeira é código, segunda nome e terceiro e-mail. Então esse número índice coluna é em qual coluna está a informação que você está procurando. Como eu quero o nome, está na segunda coluna, a partir de onde eu selecionei. E zero porque eu quero o valor exato. Bem? Ou seja, toda vez que eu informar o código 1, ele vai retornar lá o Adalberto. Tudo bem? Caso ele esteja cadastrado lá na base. Vou fazer o mesmo processo aqui, igual PROC-V. Meu valor procurado é esse. A minha base é clientes. Nesse intervalo aqui. Vou travar, não gosto muito de travar aqui, F4. Ponto e vírgula. Agora, eu quero e-mail, está na coluna 3, ponto e vírgula 0. Esse é o valor exato. Então, esse aqui é o e-mail do Adalberto, tá ok? Vamos confirmar o código 1 na planilha clientes. Esse é o e-mail e esse é o nome, tá certo? Vamos lá. Tá certinho, ok? Certinho. Bom, só que aqui tem um problema. Digamos que eu pegue e não tem nenhuma informação aqui. Ele está dando um erro. Isso é um erro de verdade? Não, na verdade é porque no código cliente eu não informei nada. Então, nesse caso, vamos utilizar uma função aqui, tá? Que é a função se. Se o quê? Se código do cliente, ou seja, esse campo código do cliente for igual a vazio, ponto e vírgula, retorne vazio. Se não, faça o PROC-V. Vazio, pessoal, é abre e fecha aspas duplas. Tudo bem? Vou fechar aqui para vocês. Nós vamos corrigir esse probleminha. Ok? Ó, não tem mais aquele probleminha de erro. Ó, ok? Vou fazer o mesmo processo nesse aqui. Ó. Se o quê? Se o código aqui for igual a vazio, retorna vazio. Se não, faça o PROC-V lá. É só para confirmar aqui. Foi igual. Agora, se eu formar, por exemplo, 2, ele está buscando. Agora, se eu formar 33, se eu informando 33, ele está retornando um erro aqui, pessoal. Tudo bem? Nesse contexto, eu vou utilizar a nossa segunda função aqui, ó, se erro.
tá? Então aqui, ó, logo depois do se sim for igual a vazio, retorna vazio, você vai utilizar a função se erro. É uma função para tratamento de erro. Se tiver um erro do meu próprio v, faça o seguinte, vírgula, eu vou retornar valor não localizado. Tudo bem, pessoal? É só um exemplo hipotético aqui, ó. Ele vai retornar, nesse caso, se ele não localizar, ele vai retornar uma mensagem para o usuário. Se erro, coloca isso aqui, vou apagar a foto do vídeo, traga no... Nesse segundo exemplo eu vou deixar vazio, tá? Eu já estou colocando lá um localizado em cima, se tiver um erro de baixo ele retorna vazio. Então coloquei aqui 10, olha lá. Se eu colocar 12, exatamente, está funcionando. Se eu não colocar nada, ele tem que retornar vazio. Bom, vou colocar aqui um cliente 2. Agora, no mesmo processo vai ser para filmes, tá bom, pessoal? Então, vou informar o código aqui 10 do filme. Ele vai ter que retornar, ó, igual proc_v. Fazer o passo a passo aqui. Valor procurado. Olha só, pessoal, atenção no valor procurado, tá? Aonde? Em filmes. Todo esse intervalozinho aqui, ó. Eu também vou travar, ponto 4, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Tá? A origem. A origem é lançamento? Sim ou não? Não sei. Eu vou ter que mudar aqui. 3.0, tá? E a origem é um lançamento. Tudo bem? Só que aí também eu vou seguir aquele mesmo conceito. Se meu código for igual a vazio, ele tem que retornar, pessoal, vazio. Se não, faça isso aqui. E bem como um se erro. Se erro, eu vou colocar o quê? Código não localizado. Tudo bem? Vou dar um Enter. Funcionou legal. Vou fazer só isso aqui, que eu só mudo um parâmetro. E venho aqui. Olha, eu só preciso mudar a posição aqui, ó. 3. Se for vazio, ele não precisa retornar nada, pessoal. Tá bom? Passa até o final. Você coloca aqui, ó, 2, 3, enfim, ele vai trazer ali as informações. Tá bom? 1, 5, beleza. Esposa de mentirinha. Pessoal, agora qual foi o total de locação? Tá? Quantos filmes esse cliente está locando? Então, vamos utilizar aquela função igual conte.valores dentro desse intervalo aqui, ó. Contar conte.valores, tá? E se eu informar o código aqui, ele vai retornar. Ou seja, nesse contexto, o cliente alugou 5 filmes. Quanto que ele vai pagar de lançamento? Bem, eu vou trazer isso assim, ó, igual conte.se. Qual que é o meu intervalo? O meu intervalo é esse aqui, tá? O conte.se ele conta a partir de uma condição. Como que eu sei que é lançamento? Vai estar escrito sim. Se isso for verdade, ele vai contar quantas vezes, ou seja, tem que retornar 2. Então, ele só que aqui ele trouxe 2, né? Um resultado. E agora eu só vou multiplicar isso aqui vezes o valor do lançamento. Olha só, deu R$14. Por quê? Vai que o lançamento aumenta, um exemplo, né? Ou reduz o valor do lançamento, tá? Você já vai modificando automaticamente. Eu vou tentar centralizar esse item aqui, a quantidade de enviados, tá? E a quantidade de catálogo, pessoal? A quantidade de catálogo é muito simples. É igual fonte.se, o intervalo é esse, tudo bem? Ponto e vírgula, o que eu quero é o não. Eu tenho não 3 vezes. Aí é que eu vou multiplicar vezes o valor do catálogo, que é 4. Por acaso deu R$12. E o total?
O total é igual à soma desses valores aqui, ó. Esse e esse. Tudo bem? Com isso, nós vamos finalizar nossa aula de PROC-V, conte-se, faltou conte.valores e faltou a função de soma aqui do lado, tá bom? Pessoal, quem quiser essa planilha para treinar, basta mandar um e-mail para greysongoncalves@hotmail.com, que será um prazer estar encaminhando essa planilha para você ir treinando PROC-V, se erro, conte-se, conte.valores e soma, bem? Até a próxima aula, pessoal!